Pessoal, estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ver? Estão conseguindo ver aí agora, pessoal, certinho? Sim. Beleza, vamos começar. Então, a única coisa que eu não estou me vendo, mas vamos lá. Pessoal, então, eu sou o professor Eduardo, vou ser professor de Geografia. Então, assim, qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa, pode falar. Eu só não estou conseguindo ver o chat, tá bom? Então, não tem problema. Ah, mas é no meio da explicação. Não deixa passar a dúvida, tá bom? Então, vamos lá. O tema dessa semana é geopolítica do petróleo. Pessoal que está aí, todo mundo assistiu a aula que foi proposta para essa semana? Para esse aulão? Sim. E aí, o que vocês acharam? Eu achei que o professor ele falou muito rápido, mas em questão assim, eu achei bem interessante em relação à geopolítica do petróleo. Eu Tá. aprendi bastante, achei que ia tirar bem pouco pelo fato dele estar falando rápido. Eles falam muito bem, cara. Eu gostei da maneira como ele explica. Achei bem legal. Teve alguma coisa que chamou bastante a atenção de vocês na aula dele? Algum assunto que você falou, nossa, isso aqui eu acho que é importante saber, ou não? A questão, quando ele começou a falar que os Estados Unidos, mais me chamou a atenção, no caso. Ele falou dos Estados Unidos, que eles estavam com a própria produção do xisto, do petróleo, e isso acabou me chamando a atenção, porque assim eles não ficam tão dependentes, e também quando ele começou a falar sobre que quando está em crise econômica, o preço diminui, então isso meio que parece bem estranho, mas quando Parece você está em crise econômica, contraditório, né? é bem contraditório, porque tudo eleva quando está em crise econômica, então porque o preço dessa, assim, foi também chocante para mim. Isso não vale só para o petróleo, tá? Isso vale para todas as commodities, tá? Imagina que, no caso, elas são a base da nossa capacidade produtiva. São as matérias-primas mais importantes. Então, se a sua produção industrial cai, adivinha o que acontece com a sua demanda delas? Entendeu? Sim, professor, entendi. Então, preço caiu, aliás, demanda caiu, preço cai junto. Aí, quando o mercado se reacelera, você começa a produzir de novo e aí o preço começa a subir também. Tá bom? Tá certo. Bom, galerinha, vamos lá. Olha só. Olhando aqui para essa imagem aí, o que vocês acham que mais chama a atenção de vocês? O pré-sal não seria o nome correto, não é? Tá bom, pré-sal, legal, mas especificamente nessa imagem. A bandeira. Por quê? Bom, porque traz como se aquele local fosse de um tal país, como se aquele local de retiração de petróleo fosse daquele país específico, no caso. Na geografia, a gente tem um termo específico para isso. Você lembra qual que é? Travou? Desculpa, meu fone. Quando você tem alguém ou um estado dominando uma determinada área, a gente denomina isso de território. Tá bom? Mas só para a gente não perder o tempo, galera, o que me levou a escolher essa imagem é o fato dessa bandeira ser da China. Tá? Algo que nós normalmente não ouvimos falar quando falamos da geopolítica do petróleo. Tá bom? Então, vamos dar uma andadinha para a primeira questão? Olha aí. Galera, tá todo mundo conseguindo ver a questão aí, sem problema? Sim, tá tudo Então, bem. tá. Bom, então, todas as questões de geografia, a gente vai trabalhar assim, ó. Você tem do lado esquerdo da tela
alguns pontos importantes para a gente discutir sobre essa questão. E do lado direito, a questão em si. Tá bom? Esse galãozinho aí, ele vem com uma surpresa que eu não, só vou deixar para o final. Tá bom? Então, vamos lá. Olhando para essa questão. Gente, regrinha, macete, fique esperto. Toda questão, ela tem 3 partes. Ela tem a parte do texto, né? O corpo da questão, a maior parte dela. A comanda e as alternativas. Vocês normalmente começam por qual? Pela comanda. Pela comanda? Alguém aí começa pelo texto? Eu começo pelo texto. Aí você Eu já teve também. aquela sensação de que vocês terminaram de ler o texto, aí quando você lê a comanda, você fala, putz, não entendi nada do texto. Não, depende. Não? Que Depende, bom. depende. Às vezes acontece. Para evitar isso, o ideal, galera, é que você sempre comece pela comanda. Porque aí ela vai orientar a sua leitura do texto. Tá bom? Então, nesse caso... Oi? Mas não é só ler de novo? Tipo, você lê a comenta e pensa, nossa, não entendi. Aí você lê o texto de novo. Cara, perfeito. Não tem problema. O único perigo disso é quando a gente entra Acabar o tempo. na gestão do tempo, cara. Por mais que a gente fale assim, é média de tempo, essa média de tempo ela é um pouco complicada com aquelas questões que vão demorar mais. Tá bom? É só por isso mesmo. Entendeu? Entendi. Beleza. Vamos lá, então. Primeiro, a ação da China em relação a uma situação do texto evidencia um conflito que tem como foco. Bom, então aqui nós temos que nos atentar ao quê? O que a China está fazendo e por que isso está gerando um conflito. Beleza? Então vamos lá. No início do ano 2014, a instalação de uma plataforma petrolífera chamada HYSY981 nas águas contestadas do Mar da China Meridional suscitou algumas especulações sobre as motivações chinesas. Bom, alguns detalhes aí que a gente precisa lembrar. Pessoal, primeiro, o que seriam águas contestadas? Aí entra o tópicozinho vermelho aí, galera. Águas internacionais, né, não é, sabe que nem tem aquele episódio dos Simpsons que ele pega o barco e vão até o meio do mar, onde eles podem fazer o que eles quiserem, tal. Não é bem assim, tá? As regras internacionais sobre territórios oceânicos, elas geram muitas controvérsias e muitas contestações. Aqui é meu. Não é. Aqui é. Não, mas eu quero explorar aqui. Mas esse território é meu. Essas contestações, elas são, entre aspas, solucionadas a partir das regras da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. É um documento que seria legal vocês darem uma lida. Tá bom? Só para conhecer, tá bom? Então, na avaliação de alguns observadores ocidentais, o que Pequim queria? Pequim queria, com esse gesto, demonstrar que poderia impor o seu controle e dissuadir outros países a seguir com suas reivindicações de direito de exploração. Professor Eduardo, Oi. posso atrapalhar um pouquinho? Com certeza. No YouTube estão falando que não estão conseguindo ver a sua tela, que está pequenininha. Você tá compartilhando do celular, né? Será que se você colocar o celular deitado... Eu acho que agora vai melhorar. Tá, vamos ver. Vamos lá, acho que agora vai... Agora acho que melhorou. Melhorou, aí galerinha sim. do YouTube? Assim, ótimo. Obrigada. Gente, obrigado, pessoal.
Valeu a dica. Pessoal, tá todo mundo conseguindo ouvir? Sim. Opa, então tá. Então, olha só. Opa, aí, ó. Querendo ou não, dei spoiler. Opa, aí. Então, querendo ou não, essa região do sul da China, pessoal, ela ela tem muitas fronteiras. Gente, hoje a coisa não tá legal. Eu vou discutir com o rapaz lá do carro, da internet. Bom, então olha só, essa região do sul, ela tem muitas fronteiras. Então, o Vietnã acredita que explorar aquele território é justo para ele. A China também, o Vietnã, as Filipinas também. Então, por que a China está fazendo isso? E o mais importante, como? Primeiro, olha aí o primeiro item que eu separei. A China como uma nova potência mundial. Vocês lembram que a gente falou sobre o vídeo que vocês assistiram e comentava sobre os Estados Unidos e a descoberta do xisto? Lembram disso? Todo mundo lembrou? Sim, professor. Legal. Então aí o que acontece? Os Estados Unidos é um importante, vamos chamar, ator da geopolítica mundial do petróleo? Gente, pode responder, vamos lá. Ele é importante na geopolítica do petróleo, dos Estados Unidos? Sim. Sim. Pegando durante o ponto de vista, sim. Porque ele é o grande consumidor. Ele precisa desse petróleo para alimentar a sua frota de veículos, ele precisa desse petróleo para alimentar suas indústrias. Só que agora a China está se disputando como uma das maiores, se não já a maior potência econômica do mundo. E ele precisa de petróleo, ele precisa de gás, ele precisa desses recursos naturais, principalmente energéticos, para conseguir manter a sua produção. Então, ela vai buscar no Mar Meridional, ela vai buscar na África, como a gente vai ver mais para frente, ela vai buscar no Brasil. Fala aí, mano. Não, eu falei que ela ia buscar na Ásia também. Também, exatamente. Então, a China como nova potência mundial, a gente já sabe qual que é a motivação dela. Então, vamos voltar para a questão. A ação da China em relação a essa perfuração do poço evidencia um conflito que tem como foco, olha aí a alternativa correta, a jurisdição da soberania territorial. Ou seja, se ela conseguiu, ela perfurando, ela consegue argumentar que aquele território é dela. Tá bom? Gente, essa questão, alguma dúvida? Não. Nenhuma, professor. Então tá. Só que, olha só, tem uma pegadinha. Saber a alternativa certa, galera, é metade do caminho. Você tem que saber por que as outras estão erradas. Então, por exemplo, aí, embargo da produção industrial. Galera, a palavra embargo, ela está mais ligada a uma proibição, a um bloqueio. A China não está querendo bloquear a produção industrial de ninguém. Então, não pode ser aí. Na C, dinamização da atividade comercial. Falando de um texto sobre exploração mineral, acho que não faz muito sentido, né? Monopólio das inovações tecnológicas extrativas. Essa talvez possa dar uma rasteirinha, mas o texto não fala sobre monopólio, galera. Tá bom? Pode ser de monopólio da exploração, mas não das inovações tecnológicas. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Tá todo mundo me vendo, me ouvindo? Sim. Então, beleza. E aí, a distribuição das zonas econômicas especiais. Se você já deu uma estudadinha em China, você sabe que essas zonas econômicas especiais são grandes áreas de produção industrial
voltadas para exploração, para exportação. Beleza? Acho que difícil que eles queiram colocar uma zona econômica especial no meio do mar. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Ó, lembra que vocês podem ter 2 dúvidas por questão. Então, se tiver, fala agora. Nenhuma dúvida, professor. Então, beleza. Pessoal, aí, depois vocês vão ter acesso. Eu coloquei essas 2 reportagenzinhas aí para vocês darem uma aprofundada, tá bom? No conteúdo, tá? Vocês estão vendo essa primeira imagem aí, que parece uma coisa meio ala Dubai aí, estão conseguindo enxergar os navios, os bancos de areia? Sim. Tranquilinho? São essas ilhas que a China está construindo com o objetivo de ampliar as suas áreas territoriais. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Opa. Aí. Essa questão, galera, já é de 2009. Desculpa vocês não estarem podendo me ver, pessoal. É que realmente hoje está um pouco complicado. Prometo que semana que vem a gente se vê. Tá bom? Já apareceu aí a segunda, galera? Apareceu, professor. Então, beleza. Vamos lá. Então, tá. De novo, sempre dá uma lida na comanda primeiro, por mais que esse texto seja curtinho, tá bom? Para depois você dar uma olhada no texto, tá? Então, tá. No cenário do que está tratando o texto, a exploração de jazidas de petróleo, bem como outros minérios, torna-se atraente, não só em função do seu formidável potencial, mas também. Opa, então é muito importante a gente dar uma olhada aí para ver que situação é essa que o texto está tratando. Tá bom? Então vamos lá. Com a perspectiva do desaparecimento das geleiras do Polo Norte. Opa, galera, isso está associado aí ao quê? Que está rolando aí muito esses dias na notícia e etc. Mudanças climáticas. Boa, mudanças climáticas. Com o desaparecimento dessas geleiras, está ficando fácil acessar grandes reservas de petróleo. Então, você imagina, aquelas grandes capas de gelo que antes impediam a exploração, estão desaparecendo. E agora, o que será que isso pode desencadear, pessoal? Galera? Uma busca maior por aquele território, no caso? Por parte de quem? Por parte do... Quem é o maior importador... Não, importador de petróleo? Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar ela. Player. Um só player mundial? Mas ele, então, seria tipo uma busca maior pelas grandes... Como diz? Pelas grandes potências, no caso, né? Seria como se fosse uma luta pelas grandes potências por aquele território. Perfeito. Considerando que a gente está falando do Polo Norte, cara, né, casa lá do Papai Noel, será que potências regionais também estariam interessadas? Não só Sim. Potências globais? Sim. Então, vamos pensar. Eu vou dar uma puladinha aqui no slide para a gente ver quem são essas potências. Essa é uma reportagem, pessoal, que fala exatamente sobre essa corrida e o papel do Greenpeace nelas. Tá? Eu achei ela bacana,
Porque, olha só, ela já coloca ali embaixo alguns nomes, tá? De países que estão interessados. Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Noruega e Rússia, tá? Apesar, vamos dar uma olhada aí. Apesar da Dinamarca e da Noruega, e do Canadá, vai, não serem grandes potências econômicas, eles são potências regionais no hemisfério norte. Tá bom? Então, são elas que estão interessadas. Beleza? Tá fácil até aqui, Beleza. gente? Sim. Sim. Então, vamos lá. Bom, então agora, voltando à comanda, ele vai falar o seguinte: no cenário que está falando do texto, dessa busca frenética pelo petróleo, o Polo Norte se torna atraente não só em função do seu potencial, mas também por quê? Bom, vamos dar uma olhada nas alternativas. Eu vou começar de baixo para cima. Você já deve saber por quê. Aí, promover a participação dos combustíveis fósseis na matriz energética mundial, dominada majoritariamente por fontes renováveis de maior custo. E aí, gente, vocês assinalariam essa ou não? Não, Por quê? porque eles querem monopolizar aquela área, no caso. É uma luta para monopolizar a área. Não para, tipo, dividir isso pelo mundo. Perfeito. E outra coisa. E, por acaso, a matriz energética mundial é predominantemente de fontes renováveis? Não, É o contrário. Predominam as fontes não não renováveis. renováveis. Beleza? Então, pode riscar ele. Vamos para D. Contribuir para a redução da poluição em áreas ambientalmente já degradadas, devido ao grande volume da produção industrial, como ocorreu na Europa. Deixa eu só entender. O cara está querendo explorar mais petróleo para reduzir a poluição? Confuso? Ou só eu que fiquei? Isso aí já Sim. pode cortar, que não é não. Pode Não cortar. faz muito sentido. Nenhum. Então vamos para C. Gente, essa C eu juro, eu estou vendo unicórnios correndo. Garantir aos países em desenvolvimento acesso a matérias-primas e energia necessárias ao crescimento econômico. Não. Por quê? Bom, como eu disse antes, a questão da monopolização, garantir aos países em desenvolvimento não traria dinheiro aos países regionais daquele local. E aí você tem, cara, bem citado aí, você tem uma oposição muito grande entre a cobiça das potências versus garantir o desenvolvimento a países pobres. Sim. Entenderam? Todo mundo sacou a contradição aí, pessoal? Sim. Então, corta a C, esquece ela, vamos para B. Gente, olha que legal isso aqui. Possibilitar o povoamento de uma região pouco habitada, além de promover o seu desenvolvimento econômico. Essa realmente não. Por quê? Porque é na geleira, né? Nas geleiras estão derretendo, então como vai morar a gente lá? Exatamente. E ninguém está querendo fazer, né? Ninguém está querendo desenvolver a economia dessa região. A gente está querendo só explorar ela. Né? Parece um país aí que foi descoberto em 22 de abril de 1500. Né? Mas tudo bem. Vamos lá, gente. E aí, como previsto, olha aí a alternativa correta. A alternativa A. Situar-se em uma zona geopolítica muito mais estável que o Oriente Médio. E aí, agora?
Faz sentido essa alternativa? Faz. Com Entendeu certeza por quê, faz. pessoal? Ficou mais fácil? Ficou. Então, pensa o seguinte, se a gente for resumir essa coisa da geopolítica do petróleo, volta um pouco naquela dúvida do começo sobre a importância dele para a indústria. Tá? Você sempre vai ter que ver aonde que está esse recurso, a viabilidade de explorar esse recurso, beleza? Ok. Galera, tem tempo para 2 perguntas aí, a gente teve 2 questões. Fala aí. Bom, não tenho nenhuma dúvida. Nada, gente? Não, ficou bem claro, professor. Tranquilinho? Ó, sobre o texto, um dos players aí que eu citei, eu acho que vale a pena, muito, muito a pena vocês darem uma estudada. Cara, é a relação da Noruega com o petróleo. Esses caras são geniais, brilhantes, tá? O que a Noruega fez com o seu petróleo permitiu a ela se tornar aí um país muito, muito mais avançado do que os outros em relação ao seu índice de desenvolvimento humano. Tá bom? Você vai postar no grupo o link da notícia? O Kadir vai disponibilizar as aulas, esses slides que eu estou mostrando para vocês, e aí lá dentro você vai ter o link. Se você clicar em cima de qualquer notícia que eu colocar nos slides, clicou em cima, ele vai para o link dela. Uhum. Bom? Tá bom. Primeira coisa, e já falando da Noruega, e a segunda, falando do nosso amiguinho lá do começo, que é a China. Tá? Pessoal, a participação da China na exploração de petróleo, principalmente petróleo africano, tá? Tem sido muito maior nos últimos anos. Vale a pena dar uma olhadinha nisso. Beleza? Ok. Bom, e em relação ao Brasil, o que vocês... A nossa política de petróleo, beleza? Eu não vou falar nada sobre ela, tá bom? Referente a Petrobras? Oi? Referente a Petrobras, etc. Referente a uma comparação. Analise... Lembra quando eu falei para você estudar a Noruega? Uhum. Fica a dica. Ok. Beleza, galera? Então, olha Beleza. só. Deu tempo. Qualquer dúvida é só mandar.